mais um mangá, mais uma obra de futuro, mais um futuro distópico. E esse, eu vou dizer o seguinte, que é um futuro distópico, mas a arte é de tirar o fogo. Por favor, Zóio, apresente pra gente. O que estamos mostrando hoje é nada mais nada menos que Gigantomachia, um one shot feito por Kentaro Miura, um grande mangaka famosíssimo, conhecido por sua obra máxima Berserk. Infelizmente, né, Kentaro Miura não está mais entre nós, ele faleceu há pouco tempo, mas a arte, né, as habilidades artísticas de Kentaro Miura viverão para sempre. E o que ele apresenta para nós aqui não é diferente de nada que nós temos consumido dele até hoje, tá? Robô gigante, violência e até um humor que é um pouco ácido e tal. Imagina que tem umas cenas aí que, se você for lembrar de um passado bem recente, tem até um chuveiro de ouro. Pois é. O ponto principal dessa história que eu gostaria de citar é a arte, tá? O que nós temos aqui é tudo que Kentaro Miura apresenta de magnífico na arte dele. Uma narrativa fluida, pouquíssimo texto, tá? É uma narrativa totalmente visual. O Kentaro Miura, ele era mestre em aproveitar as páginas do mangá, porque não há espaço em branco, não há quadro vago, não há espaço entre quadros. Ele realmente desenhava onde havia branco na página, ele desenhava. E magníficos e estupendas páginas duplas, tá? Extremamente bem desenhadas, com características de achuriado, como ele era inspirado em artistas clássicos como Gustave Doré. Se não conhecerem, pesquisem, por tá? favor. O Doré é a elite da elite, tá? E Miura bebia muito nessa fonte. O enredo em si é bobo, é rasteiro, porém tem uma interpretação que você pode dar política muito pesada, porque você tem duas nações brigando que não sabem nem por que estão brigando, tá? E me lembra muito aquele experimento dos macaquinhos com a escada, né? Que quando os macaquinhos, a primeira geração ia, levavam um banho d'água. A segunda geração, alguns levavam um banho d'água, outros não, mas todos ficavam com medo de chegar na escada. E da terceira geração em diante já não tinha mais nenhum da primeira geração, nem da segunda. E quando qualquer macaco chegava junto da escada, era espancado pelos demais, que eles faziam isso por medo e não sabia do que é o medo. E isso aí a gente tem nessa obra, tá? E assim, às vezes a gente se pergunta por que a gente faz certas coisas e infelizmente a gente não sabe explicar, é somente algum costume, algum medo que foi implantado na nossa cabeça em algum momento da vida e a gente só faz replicar esse hábito, né? Esse costume. Que acontece isso aqui. E assim, e de uma forma bem violenta, porque, como eu disse, duas nações em guerra que não sabem por que estão em guerra. Não sabem. O que temos aqui é dois protagonistas inusitados para os padrões até da própria história, né? Nós temos um lutador com uma aparência de lutador de sumô, porque ele é corpulento e gigantesco. Diferente também dos padrões de protagonistas, porque ele não é esbelto. Geralmente é o caso do Gato de Berserk. João ainda não leu Berserk, mas eu li ler lá. Mas Gato é muito bem afeiçoado. E o protagonista aqui é diferente. E uma menininha jovem, simples, no modelo Code Girl japonês, que eles usam, uma protagonista com personalidade fria, né, poucas emoções, que estão viajando aparentemente sem um motivo claro. Num deserto. Num deserto, no meio do nada. E aí eles começam a interagir com o povo lá, com a tribo, e eles participam da situação lá do conflito,
até desencadear em uma situação totalmente inusitada com um bom e velho, digamos, robôs gigantes, Sim. literalmente se degladiando lá no meio dos céus. E tudo isso com a arte primorosa do Kentaro Miura, tá? Eu sou sincero, quando eu li acho que os 2 primeiros capítulos, você não entende o que está acontecendo, é só porradaria sem sentido. E aí, de repente, é que a coisa começa a andar e você começa a entender de verdade o que é que está acontecendo ali. E só no final é que você vai ter realmente a explicação da coisa. Exato. Mas é bacana, tá? Eu gostei, achei legal. Foge do meu estilo de leitura tradicional, mas eu achei bacana. Jigan Tomaka foi publicado em 2014, originalmente no Japão. Ele foi publicado na época, em intervalos, né? Em épocas que o Miura passava sem produzir Berserk. E foi lançado pela editora Panini em 2015 aqui. Já é um mangá relativamente antigo, porém ele também tem um projeto gráfico muito bom, tá? Ele tem uma capa cartonada. Tem uma coisa só que eu não gosto desse tipo de mangá, é a página branca. Que é a offset, né? Porque offset pra mim ela cansa a leitura, tá? É um padrão assim que hoje ele está se popularizando muito também, né? E foi o primeiro padrão de publicações de editoras de mangá aqui no Brasil. Toda editora publicava offset. A editora que mudou esse padrão foi a JBC, quando começou a trazer papel jornal para os meio tancos dele, né? Mas a Conrad, por exemplo, foi a primeira editora que começou a investir em publicação de mangás. Ela usava folhas de papel offset. Em compensação, ela é uma folha que não importa o tempo que passa, tá? Ela não vai amarelar, ela não vai envelhecer. Com o cuidado adequado, ela vai durar na eternidade. Bem, ônus e bônus de tudo, né? Ônus e bônus de tudo. Mas realmente ela cansa bem mais do que o caso da folha off-white, tá? Isso. Que é mais amarelada e mais adequada para a leitura. E como eu costumo ler sempre à noite, eu uso iluminação, tanto é que eu não uso luz branca, só uso luz amarela, que é para facilitar, para não cansar tanto. Então, o papel branco realmente ele cansa mais. 2 mãos gigantes saindo da fumaça, desenhadas pelo Kentaro Miura. Magnífico. Bem, as considerações eu gostei, achei bacana. Tá? Não sei se é fácil de encontrar isso em lojas de quadrinho ou livraria digital, não sei. Achei legal que você me emprestou para ler, foi bacana. E assim, sendo muito franco, não era uma leitura que eu indicaria para uma pessoa que está começando a ler mangá. Tá? Indicaria outras coisas. Mas depois que você já está mais acostumado com a narrativa, com a linguagem oriental, já dá para ler sem muito problema. Sem muitos problemas. No geral, como eu disse, né, independente do nível de leitura, né, a arte sempre é um show à parte. Se você é daqueles que quando está lendo fica lá tipo 20 minutos tentando ver todos os detalhes, essa obra aqui é para você. Ou qualquer coisa de Kentaro Miura, tá? Essa é a dica que a gente tinha para hoje. Até mais. Até mais.